Oi gente, eu sou a Gi e esse é o Gi com Livros. E no vídeo de hoje eu trouxe a tag Contradições Literárias. Eu vi esse vídeo no canal da Paola, eu vou deixar o link na descrição. É uma tag bem rapidinha, são 8 perguntas para falar dos livros que eu gostei e dos que eu não gostei tanto, então vamos lá. 1. Eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro. Acho que o gênero que eu mais li na vida foi romance sobrenatural. Durante muito tempo, a única coisa que eu lia era romance sobrenatural. E uma das minhas sagas que eu mais gosto é A Maldição do Tigre, por mais que eu saiba que ela tem todos os problemas que ela tem, porque é uma saga meio complicadinha, ou você gosta ou você odeia. Mas eu, na época, eu gostei muito. Na verdade, eu tinha até medo de reler essa saga e não gostar tanto quanto eu gostei da primeira vez. Mas na época eu gostei muito. E eu me apeguei na escrita da autora. E quando eu comecei Deuses do Egito, como é da mesma autora, eu tava louca pra ler. Eu tava esperando que ela fosse ser alguma coisa no estilo da Maldição do Tigre, que me deixasse hypada do mesmo jeito que a Maldição do Tigre me deixou, mas não rolou. A história tem tudo pra ser incrível, ela tem uma mitologia que deveria ser muito interessante, mas a escritora não conseguiu desenvolver, a mitologia ficou chata, os personagens são completamente sem graças. Na verdade, essa escritora tem muita dificuldade para fazer protagonista feminina. Isso já acontece na Maldição do Tigre, a Kelsey é insuportável, mas na Maldição do Tigre a gente tem os irmãos Tigre e eles salvam o livro. O Ren e o Kishan salvam o livro, eles são incríveis e você lê por eles. Em Deuses do Egito não tem isso. A protagonista é o saco e o par masculino dela é tão sem graça que eu não consigo lembrar o nome dele. Não tem desenvolvimento entre eles, não tem química. E a saga não conseguiu me prender. 2. Eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. Eu já falei dele no último vídeo que eu fiz. Eu não gosto de suspense, eu sou bem mais romance, bem mais clichêzinho. E quando eu comecei Escola Noturna, eu tava esperando um sobrenatural. Até porque pela sinopse ele me lembra muito Dark Academy, que eu já tinha lido e eu gosto pra caramba pelo sobrenatural que tem nela. E quando eu comecei a ler o livro, não tinha nada a ver com o que eu tava esperando. Ele tem um suspense muito forte, muito poderoso. E se tornou uma das minhas sagas preferidas. Ele começa como um livro comum, mesmo que a nossa protagonista não seja tão comum assim para os padrões de romance. A Ali já foi presa várias e várias vezes, ela é uma garota extremamente revoltada. Ela perdeu o irmão e a forma dela de lidar com o luto foi ficar rebelde. Então ela vai pra cadeia praticamente toda semana com esses amigos problemáticos dela. E os pais mandam ela para esse colégio interno. E no colégio interno ela faz amigos e ela descobre que existe uma sociedade secreta dentro do colégio chamada Escola Noturna. Ela sabe que os amigos dela estão nessa sociedade secreta, mas ela não sabe o que acontece. Ela morre de curiosidade de saber o que acontece na escola noturna, mas ninguém conta pra ela. E quando assassinatos começam a acontecer na academia, ela decide que ela vai descobrir o que tá acontecendo, ela vai investigar e ela vai resolver todo o mistério que acontece na Academia Quimera. Tem relação com a mãe dela tem um passado nessa escola. A avó dela, na verdade, tem uma ligação muito poderosa com a escola. A avó que ela nunca teve contato, porque a avó nunca quis saber dela. A morte do irmão dela não foi um acidente. A morte do irmão dela tem envolvimento total com a academia. E a vida inteira dela sempre foi ligada à academia, mesmo que ela não soubesse disso. A Ali é uma protagonista incrível. Ela é bem diferente do que você tá acostumado pra romance clichê. A Ali não é nada clichê. Ela é extremamente rebelde, extremamente teimosa, e ela consegue fazer você se apegar totalmente no livro, e o romance dela com o Carter é maravilhoso. 3. Eu adoro essa temática, mas eu não gostei do livro. Esse eu também já falei, toda vez que fala desse tipo de eu gosto, mas não gostei desse, não sei o que, eu sempre falo de House of the Night. Eu amo vampiro, eu amo livro com vampiro. Eu ainda tenho Crepúsculo aqui. Amo demais vampiro. Mas House of the Night simplesmente não rolou. O que é uma pena, porque ele tinha tudo pra ser uma das minhas sagas preferidas. Uma garota se descobrindo vampira, entrando nessa escola de vampiros, fantástico. Mas não colou pra mim. Faz muito tempo que eu li House of the Night. E eu lembro que na época que eu li, o que mais me irritou a ponto de eu abandonar a leitura foi
a Zoe fica trocando de personagem masculino o tempo todo. Tipo, o tempo todo. Se você ler a saga, ela deve ter, sei lá, uns 5, 6 homens que ela troca. Até com o professor ela fica. E eu não aguentava mais e eu abandonei o livro. Daí eu tava assistindo o TikTok e eu vi uma menina que tá relendo House of the Night agora. Ela gostava na época e ela tá relendo agora. E ela começou a falar das problemáticas de House of the Night. Eu fiquei, caramba, como eu não tinha percebido isso antes. Sério, gente, esse livro simplesmente não envelheceu bem. A escritora colocou um vampiro gay na história e a impressão que dá é que ela colocou esse vampiro gay só pra poder ser homofóbica com ele. Um comentário problemático atrás do outro que ela faz sobre esse vampiro, ao ponto de ficar insuportável você continuar lendo sobre esse personagem no livro. Você quer pular, você quer excluir ele da história porque é uma fala atrás da outra. É a única coisa que ela sabe falar sobre ele. Os personagens dela são extremamente rasos, extremamente chatos, sem carisma e simplesmente não te prende. 4. Eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro. Eu não gosto de dark romance, eu não gosto de bully romance. Eu gosto da coisa bem clichê, bem fofinha. No máximo ali eu coloco um Enemies to Lovers, porque no fim ainda vira para o lance clichê. E eu falei recentemente que eu tinha lido Punk 57, que por mais que ele seja extremamente complicado, eu consegui me apegar na escrita da autora. E eu li a saga Bully dela, que o primeiro é Bullying. E talvez pelo fato deles serem amigos de infância, antes de ele ir embora e ele voltar e todo o bullying acontecer, talvez por eles terem começado como melhores amigos, simplesmente colou e eu simplesmente amei o livro, porque apesar de todas as brigas, apesar do bullying, apesar das coisas horríveis que acontecem no livro, que são extremamente problemáticas, ainda tem a ligação dos dois, eles ainda têm aquele sentimento da época que eles eram crianças e eles eram inseparáveis. Isso consegue me prender no livro, não importa qual tema que seja feito. 5. Eu adoro esse autor, mas eu não gostei desse livro, tá bom? Eu fico muito triste com esse aqui. Amanda Hocking, ela escreveu Triley, que é uma das minhas sagas féricas preferidas de todas. Ela tá ali no meu top 5 de sagas féricas que eu amo demais. E eu descobri que Amanda Hocking tinha escrito uma saga sobre sereias e eu pirei, eu amo sereia. E quando eu li foi simplesmente uma decepção. Aqui a nossa protagonista é a Gemma. Detalhe que esse nome é difícil de lidar. Mas tudo bem, a nossa protagonista é a Gemma, ela mora numa cidade praiana, ela tem pais extremamente controladores, ela tem um crush, tá começando a ter um relacionamento com o seu vizinho e ela tá lidando com 3 garotas que se hospedaram no hotel da cidade e são bem garotas saídas de filmes, de garotas más. Aquelas popularzinhas que anda pela cidade, assim, totalmente arrogante, sendo cruéis com todo mundo. E a Gemma sempre gostou de fazer mergulhos à noite. E durante uma noite, depois de um mergulho, ela começa a perceber que as coisas estão estranhas e ela descobre que ela é uma sereia. Engraçado que pela sinopse, parece que a saga vai ser muito boa. Vai ser clichê pra caramba, mas vai ser muito boa. Mas não teve graça, o livro não funcionou pra mim. Ela escreveu essa saga antes de escrever Triley e você consegue perceber o quanto a escrita dela melhorou em Triley. Os diálogos e a história em si dessa saga são entediantes. 6. Eu já havia lido um livro desse autor e não tinha gostado, mas desse eu gostei. Eu nem sempre gostei de Colleen Hoover. Por mais que eu ame ela agora e me doa falar isso, eu nem sempre gostei de Colleen Hoover. O primeiro livro que eu li dela foi Métrica. E Métrica pra mim tem 2 probleminhas que me impediram de gostar da leitura. Primeiro que é um romance entre aluna e professor. E não é a primeira vez que eu tentei ler desse tipo. Eu já devo ter lido uns 2, 3 livros com esse tema pra ver se colava. E eu simplesmente não consigo suportar relacionamento entre aluno e professor, não cola de jeito nenhum pra mim.
E o segundo problema é que Métrica tem uma fala um pouco mais em forma de poesia, e eu não gosto de poesia. Então eu li Métrica e eu decidi que eu não ia mais ler Colleen Hoover, que não tinha dado certo pra mim, e eu ia abandonar ela, até que eu comecei a escutar recomendações sobre Um Caso Perdido e eu resolvi dar uma chance e melhor decisão que eu tomei na vida. Gente, eu amo demais Um Caso Perdido. E assim que eu terminei Um Caso Perdido, eu já fui pra Sem Esperança, que é o ponto de vista do Holder sobre Um Caso Perdido. E eu acho que eu amei ainda mais Sem Esperança do que eu amei Caso Perdido. Eu amei ver esse livro pelo ponto de vista dele, ver tudo o que aconteceu na infância, depois de alguns traumas do Caso Perdido terem acontecido na infância dele. A Sky e o Holder são maravilhosos. Eles são tipo um casal incrível, deve ser o meu casal preferido da Colleen Hoover. Amo demais. E amo a Colleen. 7. Eu adoro essa capa, mas eu não gostei desse livro. Polêmica! Quer dizer, nem tanto, porque ultimamente eu ando vendo bastante gente falando mal desse livro. Na época que ele lançou, ele foi bem hypado e agora as pessoas estão começando a ver um pouco mais de problemáticas nele. Mil Beijos de Garoto. Gente, olha essa capa. É a coisa mais linda. Ela é tão delicadinha, ela é tão fofa, ela é tão incrível. Eu comecei a ler Mil Beijos de Garoto exatamente por causa da capa, porque é maravilhosa. Eu não consegui terminar. Primeiro porque Mil Beijos de Garoto tem o final triste. Sério, eu não gosto de livro com final triste. O único que eu fui até o fim foi Raio de Sol. E ainda assim, só porque eu amo demais a Kate e o Gus. E Raio de Sol quase acabou comigo. Então, quando eu descobri que Mil Beijos de Garoto tinha um final triste, eu larguei o livro, eu não ia conseguir lidar com ele naquele momento. E assistindo booktokers, assistindo TikTok, eu encontrei uma garota que falou das problemáticas de Mil Beijos de Garoto. E foi tipo, por que ninguém percebeu isso na época? Ele é bem errado em alguns momentos, é bem complicadinho em alguns momentos. Então, por mais que ele tenha uma capa linda, eu não vou terminar ele. 8. Eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro. Posso colocar uma saga em vez de um livro? Saga Lux. Gente, é uma das minhas sagas preferidas da vida. Ela tá tipo top 2, só parte pra Encantados de Ferro. A história é maravilhosa, mas as capas são muito feias. Ainda assim, as capas do Brasil conseguiram dar uma melhoradinha do que as capas americanas, principalmente no último livro. Obsidiana ainda não é tão problemática assim, ela não é bonita, mas ela funciona, ela até que vai. A partir de Onyx já começa a ficar complicado. Dá pra ver claramente que o cenário e os personagens tão estranhos não tá colando. Opala eu ainda acho que melhora um pouquinho. Comparado à segunda, ela é um pouquinho melhor. Originais. Gente, essa capa nos Estados Unidos é muito feia. É a mesma imagem, mas o Brasil conseguiu dar uma melhoradinha na capa. Esse fundo, o Brasil mexeu. Na americana ela tá muito feia, mas opostos nos Estados Unidos é horrível. Simplesmente horrível. E o Brasil, por mais que ela ainda esteja feia, eu não gosto dessa capa, o Brasil ainda conseguiu salvar ela um pouquinho. Mas assim, a história da Saga Lux é perfeita demais. Eu quero fazer mais pra frente um veredito da Saga Lux, passando todos os pontos, personagens, história, os motivos pra Saga Lux ser tão maravilhosa do jeito que ela é. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o joinha e de se inscrever. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!